Você já passou por aquele momento em que sua própria família te humilha na frente de todo mundo, fazendo você se sentir como se não valesse nada? Eu passei. E o que aconteceu depois dessa humilhação mudou completamente a dinâmica da minha família para sempre. Esta é a história de como uma simples reunião familiar se transformou no dia mais revelador da minha vida. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. A notificação chegou no meu WhatsApp numa terça-feira qualquer. Era do grupo da família, Reunião Anual dos Thompsons 2024. Minha prima Jennifer havia criado o grupo só para organizar o evento que acontecia todo ano na casa dos meus avós em Connecticut. Pessoal, confirmem presença para sábado, horário, 14 horas, local, casa da vovó Margaret. Tema deste ano, apresentem suas conquistas de 2024. Fiquei olhando para a mensagem por alguns segundos, já sentindo aquele aperto familiar no estômago. As reuniões anuais dos Thompsons sempre foram um campo minado para mim. Desde que me formei na faculdade, 5 anos atrás, esses encontros se tornaram uma sessão de julgamento disfarçada de celebração familiar. Meu nome é Amanda Thompson, tenho 28 anos e sou a única filha solteira da terceira geração da família. Isso pode não parecer grande coisa para vocês, mas para os Thompsons é praticamente um crime contra a natureza. Somos uma família tradicional do Connecticut, onde casar antes dos 25 e ter filhos antes dos 30 são marcos não negociáveis da vida adulta. Minha prima Jennifer, que tem a mesma idade que eu, já estava no segundo casamento. Minha prima Sarah, 2 anos mais nova, já tinha 3 filhos e um marido médico. Meu primo Michael acabara de se noivar com uma advogada de uma família influente de Boston. E eu? Bem, eu era a solteirona da família que desperdiçava sua juventude focando demais na carreira. Respondi no grupo com um simples "estarei lá", mas meu coração já estava acelerado pensando no que me esperava. Sabia exatamente como seria. 2 horas de perguntas invasivas sobre a minha vida amorosa, sugestões não solicitadas sobre aplicativos de relacionamento e comentários passivo-agressivos sobre como eu estava ficando para trás. O pior de tudo era que minha família genuinamente acreditava que estava me ajudando. Eles viam meu status de solteira como um problema que precisava ser resolvido urgentemente, como se eu fosse um projeto familiar fracassado que todos tinham a obrigação de consertar. Durante a semana, recebi várias mensagens privadas dos familiares. Minha tia Patrícia me mandou o contato de um rapaz maravilhoso que ela conhecia da igreja. Minha prima Jennifer me enviou prints de perfis do Tinder, dizendo que tinha visto alguns possíveis candidatos para mim. Até minha avó Margaret ligou para dizer que o neto da vizinha dela estava solteiro e seria perfeito. O que eles não sabiam, e eu não tinha coragem de contar, era que eu não estava solteira há quase 1 ano. Eu tinha um relacionamento sério, muito sério na verdade, mas por motivos complicados mantínhamos nossa relação em segredo absoluto. E não era por vergonha ou insegurança da minha parte, era por uma questão muito mais delicada do que a minha família conseguiria entender. Meu namorado se chama David Mitchell, tem 34 anos e é o CEO de uma das maiores empresas de tecnologia da Costa Leste. Sim, aquele David Mitchell que aparece na Forbes, que dá palestras em Harvard, que foi capa da Business Week aos 32 anos. O mesmo David Mitchell que minha família provavelmente achava inalcançável para alguém como eu. Conheci David de uma forma completamente casual. Eu trabalho como consultora de marketing digital para empresas de médio porte e por acaso fui contratada para uma apresentação na empresa dele. Era para ser apenas uma reunião de 1 hora sobre estratégias de engagement para redes sociais. Acabou virando um café de 3 horas, depois um jantar, depois um relacionamento que mudou completamente minha perspectiva sobre amor e parceria. O problema era que David estava passando por um divórcio complicado. A sua ex-esposa, Rebecca, era filha de uma família poderosa de Nova York, e a separação estava sendo um pesadelo legal e midiático.
Qualquer relacionamento público da parte dele poderia complicar ainda mais o processo e potencialmente custar milhões em acordos financeiros. Então decidimos manter segredo até que toda a situação legal fosse resolvida. Era frustrante? Absolutamente. Especialmente quando eu tinha que aguentar a minha família me tratando como se eu fosse uma fracassada amorosa, quando na verdade eu estava vivendo o maior relacionamento da minha vida. David era tudo o que eu sempre sonhei em um parceiro, mas nunca pensei que encontraria. Ele era inteligente de uma forma que me desafiava intelectualmente, ambicioso sem ser arrogante, bem-sucedido, mas incrivelmente humilde. Mais importante ainda, ele me via como uma igual, não como alguém que precisava ser consertada ou completada. Passávamos nossos fins de semana na casa dele nos Hamptons, jantávamos em restaurantes discretos, viajávamos para lugares onde ninguém nos conhecia. Era como viver uma vida dupla. Durante a semana, eu era a Amanda solteirona que minha família conhecia. Nos fins de semana, eu era a namorada de um dos empresários mais influentes do país. A ironia era cruel. Minha família estava desesperada para me ver num relacionamento sério, mas eu não podia contar sobre o mais sério que eu já tive. Eles queriam que eu trouxesse alguém para conhecer, mas eu estava namorando alguém que eles provavelmente reconheceriam das revistas antes mesmo de eu fazer as apresentações. Na sexta-feira antes da reunião, David ligou como sempre fazia antes dos encontros familiares. Ele sabia como esses eventos me afetavam e sempre tentava me dar apoio emocional. Aterrorizada, respondi honestamente. Já posso imaginar as perguntas. Amanda, ainda não arranjou ninguém? Amanda, você não acha que está sendo muito exigente? Amanda, seus óvulos não vão esperar para sempre. Ele riu, mas consegui ouvir a preocupação na voz dele. Você sabe que pode contar para ele sobre nós a qualquer momento, certo? Se isso está te machucando tanto... Não, interrompi rapidamente. Não vou complicar sua situação legal por causa do meu desconforto familiar. Podemos aguentar mais alguns meses. Amanda, ele disse suavemente, você não deveria ter que aguentar a humilhação da sua própria família para me proteger. Isso não é justo com você. Mas eu tinha tomado minha decisão. Aguentaria mais essa reunião, mais esses comentários, mais essa sensação de ser julgada por pessoas que nem sabiam metade da verdade sobre minha vida. O que eu não imaginava era que esta reunião seria diferente de todas as outras. O que eu não sabia era que o universo estava preparando uma reviravolta que mudaria tudo. Na manhã de sábado, me arrumei com cuidado especial. Escolhi um vestido azul marinho elegante, mas não muito chamativo. Algo que dissesse, estou bem, sem gritar, estou tentando impressionar vocês. Fiz um penteado simples, uma maquiagem natural e peguei um presente caro, mas discreto para minha avó. Dirigi até Connecticut com o estômago embrulhado, ouvindo uma playlist que David tinha feito para mim com músicas que sempre me acalmavam. Durante todo o trajeto, ensaiei mentalmente como reagiria às perguntas inevitáveis, como desviaria dos comentários incômodos, como manteria a minha dignidade intacta por mais algumas horas. O que eu não podia prever era que esta seria a última vez que teria que fingir estar bem com a solteirice forçada. O que eu não imaginava era que em algumas horas minha família descobriria exatamente o quão errada estava sobre minha vida. E tudo começaria com uma simples pergunta que mudaria o rumo de toda a reunião. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Cheguei na casa da minha avó Margaret às 14h15, propositalmente alguns minutos atrasada. Era uma estratégia que aprendi ao longo dos anos. Chegar quando todos já tivessem acomodados significava menos tempo para conversas individuais constrangedoras antes do evento principal começar. A casa colonial dos meus avós em Greenwich, Connecticut, estava exatamente como eu lembrava. O jardim impecavelmente cuidado, as hortênsias azuis que minha avó tanto adorava e o som familiar de conversas animadas vindo da varanda dos fundos. Mesmo com toda a ansiedade, aquele lugar ainda despertava uma nostalgia calorosa em mim. Era ali que passei alguns dos meus melhores verões de infância, antes que as reuniões familiares se tornassem sessões de julgamento. Respirei fundo, ajustei a minha bolsa no ombro e caminhei em direção à porta principal.
Antes mesmo de tocar a campainha, minha prima Jennifer abriu a porta com um sorriso exageradamente largo, o tipo de sorriso que sempre me deixava em alerta. Amanda, você chegou! Que bom te ver, prima! Ela disse me abraçando de forma teatral. Jennifer sempre foi dramática, mas nos últimos anos, suas demonstrações de afeto tinham se tornado quase performativas, como se estivesse constantemente se apresentando para uma audiência invisível. Oi, Jen, como você tá? Respondi tentando soar genuinamente interessada. Ótima! Michael acabou de chegar com Lisa, você precisa conhecer ela. É advogada corporativa e absolutamente brilhante. E Sarah trouxe o baby Noah. Ele tá andando agora, é a coisa mais fofa do mundo. Ela falava em um ritmo acelerado, como se estivesse me atualizando sobre as conquistas de todos antes mesmo de entrarmos na casa. Enquanto caminhávamos pelo corredor, notei as fotos familiares que decoravam as paredes. Eram principalmente de casamentos, batizados, formaturas, marcos tradicionais que minha família valorizava. Meus olhos pousaram numa foto minha da formatura, onde eu aparecia sozinha ao lado dos meus pais. Era a única foto recente onde eu aparecia sem estar acompanhada de pelo menos um parente casado ou com filhos. Todo mundo tá na varanda, Jennifer continuou. A vovó Margaret tá ansiosa para te ver. Ela estava comentando mais cedo sobre... Bem, você sabe como ela é. Eu sabia exatamente como ela era. Minha avó Margaret Thompson era uma mulher de 82 anos que tinha se casado aos 19, teve 4 filhos antes dos 30 e considerava o casamento a maior conquista possível para qualquer mulher. Ela não era mal intencionada, mas a sua geração tinha uma visão muito específica sobre o que constituía uma vida bem-sucedida para uma mulher. Chegamos na varanda e imediatamente me vi cercada por um coro de cumprimentos efusivos. Era sempre assim, como se a minha presença fosse simultaneamente celebrada e analisada. Meus pais, Robert e Linda Thompson, estavam sentados próximos à minha avó. Meu pai me acenou com carinho genuíno, mas consegui ver aquele olhar preocupado que ele sempre tinha quando me via em eventos familiares. Minha mãe sorriu, mas foi o tipo de sorriso que dizia: por favor, não cause nenhum constrangimento hoje. Amanda, querida, minha avó Margarete se levantou do sofá de Vime com a ajuda da bengala. Mesmo aos 82 anos, ela ainda tinha uma presença imponente. Deixe-me lhe olhar direito, querida. Você tá muito magra. Você tá se alimentando bem? Era sempre a primeira pergunta, como se meu peso fosse um indicador direto da minha felicidade ou sucesso na vida. Tô bem, vovó. Você tá linda como sempre. Respondi dando um beijo na bochecha dela. Ela murmurou, me analisando de cima a baixo. Bem, sente-se aqui do meu lado. Quero ouvir tudo sobre sua vida. E lá começou a inquisição familiar disfarçada de interesse amoroso. Meu primo Michael se aproximou com uma mulher elegante de cabelos londra que só podia ser Lisa, a nova noiva advogada. Amanda, que bom te ver. Esta é Lisa, a minha noiva. Lisa era exatamente o tipo de mulher que minha família aprovava instantaneamente. Bem vestida, confiante, com aquele tipo de beleza clássica que sugeria boa criação e estabilidade financeira. Ela me cumprimentou com um aperto de mão firme e um sorriso profissional. O Michael me falou muito sobre você, disse Lisa. Ouvi dizer que você trabalha com marketing digital. Deve ser um campo interessante. É sim, respondi. Trabalho principalmente com estratégias de crescimento para empresas de tecnologia. Que moderno, comentou minha tia, Patrícia, se juntando à conversa. Mas me diga, querida, como está a sua vida pessoal? Conheceu alguém interessante ultimamente? E ali estava. Nem 15 minutos dentro da casa e a primeira pergunta invasiva já tinha sido feita. Senti meu estômago se contrair, mas mantive o sorriso. Eu tô focada na carreira no momento, tia Patty, respondi com a resposta padrão que tinha ensaiado centenas de vezes. Ah, Amanda, suspirou minha avó, balançando a cabeça. Carreira é importante, mas você não pode colocar a vida em pausa para sempre. Quando eu tinha sua idade, já estava casada há 9 anos e tinha 3 filhos. Os tempos eram diferentes, então, vovó, tentei responder diplomaticamente. Diferentes como? Ela insistiu.
Amor é amor, querida, e uma mulher precisa de estabilidade emocional para ser verdadeiramente feliz. Minha prima Sarah se aproximou carregando Baby Noah, que realmente estava adorável com suas bochechas rechonchudas e sorriso banguela. Oi, Amanda, que saudade! Como você tá? Sarah sempre foi a mais gentil entre nós, mas mesmo ela tinha desenvolvido uma tendência de falar sobre maternidade como se fosse uma experiência quase mística que eu estava perdendo por pura teimosia. Eu tô bem, Sarah. O Noah tá imenso e lindo demais, disse pegando o bebê no colo. Ele realmente era adorável e por um momento senti uma pontada daquele instinto maternal que preferia não reconhecer. Ele é minha vida inteira, Sarah disse com aquele brilho nos olhos que novas mães sempre têm. Amanda, sério, não existe sentimento igual. Quando você vai nos dar a alegria de conhecer seus bebês? A pergunta me pegou de surpresa pela crueldade casual. Sarah não tinha má intenção, mas a forma como ela assumiu que eu queria ter filhos, que eu deveria querer ter filhos e que eu estava ativamente atrasando essa alegria para a família, foi como um tapa na cara. Bem, primeiro eu precisaria encontrar alguém disposto a ter filhos comigo. Respondi tentando soar casual, mas sentindo a tensão na minha própria voz. Isso não é problema, exclamou Jennifer se juntando ao grupo. Você só precisa se colocar mais disponível, sair mais, usar aqueles aplicativos, talvez baixar um pouco seus padrões. Baixar meus padrões? Repeti, sentindo uma irritação genuína começando a ferver. Não é isso que ela quis dizer, minha mãe interveio rapidamente, sempre tentando evitar conflitos. É só que às vezes, quando somos muito seletivas, podemos perder oportunidades boas. Exatamente, concordou minha tia, Patrícia. Amanda, querida, você não pode esperar encontrar o príncipe encantado. Homens bons existem, mas eles não são perfeitos. A ironia da situação era quase cômica. Ali estava eu sendo aconselhada a baixar meus padrões, enquanto estava secretamente namorando alguém que superava qualquer expectativa que eu poderia ter tido sobre um parceiro. David não era apenas bem-sucedido profissionalmente, ele era inteligente, engraçado, atencioso e me tratava como uma igual em todos os aspectos. Talvez eu seja feliz sendo solteira, disse, testando as águas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se eu tivesse blasfemado durante uma oração. Ninguém é feliz sendo solteiro para sempre, Amanda, minha avó disse com aquela autoridade que não admitia contestação. Você pode pensar que é feliz agora, mas quando ficar mais velha, vai se arrepender de ter desperdiçado seus melhores anos. Meus melhores anos? Repeti, sentindo minha paciência começando a se esgotar. Sim, querida. Você tem 28 anos. Em 2 anos vai fazer 30. Depois dos 30, fica muito mais difícil encontrar um bom marido e ter filhos saudáveis. A conversa estava tomando um rumo que eu reconhecia muito bem. Era o script familiar. Amanda tá ficando velha. Amanda tá perdendo tempo. Amanda precisa se contentar com menos antes que seja demais. Eu conheço várias mulheres que se casaram depois dos 30 e são muito felizes, tentei argumentar. Claro, algumas conseguem, disse Lisa, a noiva do Michael, se juntando à conversa. Mas, estatisticamente falando, suas opções diminuem significativamente com a idade. É simples matemática de mercado. Matemática de mercado? Como se eu fosse um produto com data de validade. Lisa tem razão, concordou Jennifer. Por isso que eu me casei tão cedo da primeira vez. Claro, não deu certo, mas pelo menos eu não desperdicei tempo. E agora você está casando de novo aos 28, observou Sarah. Viu? Ainda dá tempo para Amanda também. Elas estavam falando sobre mim, como se eu não estivesse ali. Como se a minha vida fosse um projeto coletivo que todas tinham o direito de opinar e gerenciar. Talvez, disse minha tia Patrícia com um tom conspiratório, Amanda tem padrões muito altos. Querida, você não pode esperar encontrar um CEO ou um médico famoso. Homens normais também podem te fazer feliz. Se ela soubesse a ironia do que acabasse de dizer. Tia Pati, eu não estou procurando um CEO,
respondi, tecnicamente dizendo a verdade. Então o que você está procurando? Perguntou minha avó. Era uma pergunta genuína, mas carregada de julgamento. O que eu estava procurando? Alguém que me respeitasse, que valorizasse minha inteligência, que fosse meu parceiro em todos os aspectos da vida. Alguém exatamente como David. Alguém que me veja como uma igual, respondi honestamente. Amanda, suspirou minha mãe, todos os homens vão te ver como igual, você só precisa dar uma chance para eles. Será? Perguntei, sentindo uma frustração anos acumulada começando a transbordar. Porque até agora, vocês passaram a última meia hora me dizendo que eu preciso baixar meus padrões, que eu estou desperdiçando meus melhores anos e que eu sou basicamente um produto vencido aos 28. Ninguém disse isso, protestou Jennifer. Foi exatamente isso que vocês disseram, respondi, minha voz ficando mais firme. Vocês não conseguem imaginar que eu possa estar genuinamente feliz e realizada sem um homem validando minha existência. O grupo ficou visivelmente desconfortável. Eu raramente confrontava diretamente os comentários deles, preferindo engolir as críticas em silêncio. Amanda, não precisa ficar na defensiva, disse Lisa com aquele tom condescendente que advogados usam. Sua família só quer o seu bem. Meu bem seria me aceitar como sou, respondi. Nós te aceitamos, disse minha avó, mas isso não significa que não podemos querer o melhor para você. E o melhor para mim é automaticamente um marido? Não automaticamente, disse minha tia Patrícia, mas vamos ser práticas, Amanda. Você quer ficar sozinha para sempre? Não quer ter filhos? Não quer construir uma família? As perguntas vinham como uma metralhadora, cada uma mais invasiva que a anterior. E o pior é que eu queria essas coisas. Queria me casar, queria ter filhos, queria construir uma família. Só que eu já estava construindo isso com David, em segredo, no nosso próprio ritmo. Talvez eu já esteja construindo a vida que quero. Sozinha? Perguntou Sarah com uma expressão genuinamente confusa. Antes que eu pudesse responder, o meu telefone vibrou na bolsa. Era uma mensagem de David. Como está indo? Lembre-se que você é incrível, independente do que disserem. A sincronia era perfeita e dolorosa. Enquanto minha família me bombardeava com críticas sobre minha vida amorosa supostamente inexistente, o homem que me amava estava me enviando apoio emocional à distância. Desculpem, disse, pegando o telefone. Preciso responder isso rapidamente. Trabalho no sábado? Perguntou Jennifer com desaprovação. Algo assim, menti, digitando uma resposta rápida para David. Sobrevivendo, te amo. Quando guardei o telefone, todas estavam me olhando com aquela expressão que eu conhecia bem. Era o olhar que dizia, lá está a Amanda priorizando trabalho over família de novo. E naquele momento, sozinha contra todas elas, cercada por julgamentos e expectativas que não conseguia atender publicamente, tomei uma decisão que mudaria tudo. Mas primeiro, elas ainda tinham muito mais a dizer sobre minha vida fracassada, e eu ainda tinha muito mais a ouvir antes de poder revidar. Após um momento tenso com meu telefone, minha avó Margarete bateu levemente na mesa de centro com sua bengala, o sinal universal de que tinha algo importante a dizer. Toda a família imediatamente direcionou a atenção para ela, como sempre acontecia. Aos 82 anos, ela ainda comandava qualquer ambiente que entrasse. Bem, já que estamos todos aqui, ela começou com aquela voz que não admitia interrupções. Acho que é hora de falarmos seriamente sobre a situação da Amanda. Meu estômago despencou. A situação da Amanda, como se eu fosse um problema familiar que precisava de uma intervenção coletiva. Vovó não precisa... Tentei interrompê-la, mas ela me cortou com um gesto da mão. Deixe-me terminar, querida. Como a matriarca desta família, tenho certas responsabilidades, e uma delas é garantir que todos os meus netos estejam no caminho certo para uma vida plena e feliz. Jennifer, Sarah e Michael trocaram olhares cúmplices. Era óbvio que essa conversa espontânea tinha sido planejada previamente. Provavelmente tinham discutido minha situação antes mesmo de eu chegar. Amanda, você é uma jovem inteligente, bonita, bem educada,
mas está desperdiçando essas qualidades ficando presa nessa ideia de que precisa conquistar o mundo sozinha. Não acho que estar focada na carreira seja desperdiçar qualidades, respondi, tentando manter a compostura. Claro que não, querida, mas você tem que ser realista sobre as prioridades. Uma carreira não vai te aquecer na cama quando você estiver velha. O comentário me deixou sem palavras por alguns segundos. Era tão crasso, tão reducionista, que não consegui processar imediatamente. Margarete, disse minha mãe com o rosto vermelho de vergonha. Que comentário é esse? Estou apenas sendo prática, linda. Alguém precisa ser. Amanda, querida, você acha que vai encontrar o que aos 35? Aos 40? Os homens bons não esperam. Eles se casam com mulheres que entendem que família vem primeiro. Meu pai, que tinha ficado quieto até então, finalmente se manifestou. Mãe, talvez devêssemos deixar Amanda viver a vida dela do jeito que acha melhor. Robert, você foi criado por mim. Sabe muito bem que deixar os filhos viverem a vida, sem orientação, é como deixá-los andar vendados numa estrada movimentada. A analogia era tão dramática que quase ri. Quase. Vovó, tentei novamente. Eu aprecio a preocupação, mas realmente estou bem com minha vida. Você acha que está bem, corrigiu-me a tia Patrícia, mas é porque não sabe o que está perdendo. Amanda, você já parou para pensar no que vai sentir quando todas as suas amigas estiverem casadas, com filhos, construindo algo real, e você estiver sozinha num apartamento vazio? A imagem que ela pintou era propositalmente cruel, e o pior era que tocava numa insegurança real que eu às vezes sentia, mesmo estando com David. A diferença é que eu não estava caminhando para esse futuro solitário que elas imaginavam. Minhas amigas casadas não são necessariamente mais felizes do que eu. Ai, Amanda, suspirou Jennifer, você sempre foi teimosa. Lembra quando éramos pequenas e você insistia que podia fazer tudo o que os meninos faziam? Sempre quis provar alguma coisa. E consegui provar, respondi com mais firmeza do que pretendia. Construí uma carreira de sucesso, sou financeiramente independente, tenho minha própria casa. Mas não tem ninguém para dividir tudo isso, interrompeu Sarah. Amanda, sério, o que adianta ter uma casa linda se você chega nela sozinha todo dia? Se ela soubesse que David praticamente morava lá nos finais de semana, que tínhamos transformado o home office num espaço compartilhado, que ele deixava suas coisas espalhadas pela casa como qualquer casal normal. Além disso, acrescentou Lisa, a noiva de Michael, você tem que pensar biologicamente também. Após os 35, as chances de complicação na gravidez aumentam significativamente. E após os 40... Obrigada pela aula de biologia reprodutiva, interrompi com sarcasmo, mas acho que posso gerenciar meu próprio útero. Amanda! Minha mãe exclamou chocada com o meu tom. O quê, mãe? Estou cansada de todo mundo tratando o meu corpo como propriedade pública, como se minha única função fosse produzir netos para vocês. Ninguém está dizendo isso, protestou Jennifer. Só estamos tentando te ajudar a ver a realidade. A realidade segundo vocês, corrigi. Minha avó Margaret bateu a bengala novamente, mais forte dessa vez. Chega dessa discussão, Amanda. Vou ser direta com você porque te amo e alguém precisa ter essa conversa. Respirei fundo, me preparando para o que vinha a seguir. Você está ficando amarga, ela disse sem rodeios. Posso ver pela forma como fala, pela forma como reage quando tentamos te ajudar. Mulheres solteiras da sua idade desenvolvem uma dureza que afasta os homens. Você está se tornando uma daquelas mulheres que assustam os pretendentes. A acusação me atingiu como um suco no estômago. Amarga. Era assim que elas me viam? Talvez eu não esteja amarga, respondi, sentindo lágrimas ameaçando aparecer. Talvez eu esteja apenas cansada de ser constantemente julgada e diminuída pela minha própria família. Viu? Disse minha avó como se estivesse provando um ponto. Essa atitude defensiva, isso é exatamente o que eu estou falando. Homens não querem drama, Amanda. Eles querem uma companheira doce, que os apoie, que os faça sentir necessários. E se eu não quiser fingir ser doce e submissa para atrair alguém?
Então você vai ficar sozinha. Ela respondeu sem hesitação. É simples assim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Olhei ao redor para os rostos da minha família e vi concordância na maioria deles. Eles realmente acreditavam que eu precisava me diminuir para ser amável. Amanda, disse meu primo Michael com um tom que tentava ser gentil. Talvez a vovó esteja sendo um pouco direta demais, mas o ponto dela é válido. A Lisa me disse que tem algumas amigas solteiras que poderiam te dar dicas. Dicas sobre o quê? Como ser menos eu mesma? Perguntei, minha voz começando a tremer de raiva. Dicas sobre como se apresentar melhor, Lisa corrigiu. Às vezes, pequenos ajustes na aparência e na atitude podem fazer uma grande diferença. Posso te indicar minha personal stylist e conheço uma coach de relacionamentos maravilhosa. Coach de relacionamentos, como se eu fosse um caso perdido que precisava de treinamento profissional para conseguir um namorado. E tem aqueles aplicativos também, acrescentou Jennifer animada, como se tivesse tido uma revelação. Eu conheço 3 casais que se conheceram no Bumble. Você só precisa criar um perfil atrativo. Jennifer, eu já usei aplicativos. Menti parcialmente. Tinha usado brevemente, anos atrás, antes de conhecer David. E o que aconteceu? Ela perguntou com curiosidade genuína. Não funcionou, respondi vagamente. Porque você provavelmente estava sendo muito exigente, diagnosticou minha tia Patrícia. Amanda, você precisa entender que o homem perfeito não existe. Você tem que estar disposta a aceitar algumas falhas. Que tipo de falhas? Perguntei, genuinamente curiosa sobre onde elas iam com isso. Bem, minha tia pensou por um momento. Talvez ele não seja exatamente do seu nível educacional. Ou talvez ganhe menos que você. Ou talvez seja divorciado com filhos. Era fascinante como elas assumiam que eu deveria estar disposta a aceitar menos em todas as categorias importantes, mas um homem aparentemente não deveria fazer concessões similares. Por que eu deveria aceitar alguém que ganha menos ou é menos educado? Porque você não pode ter tudo, Amanda, respondeu minha avó com aquela paciência exagerada que se usa com crianças timosas. Beleza, inteligência, sucesso financeiro. Os homens que têm tudo isso podem escolher qualquer mulher. Por que escolheriam uma de quase 30 anos quando podem ter uma de 22? A crueldade casual do comentário me deixou momentaneamente sem ar. Era como se ela tivesse me esbofeteado emocionalmente. Então você está dizendo que o meu valor como mulher diminui com a idade? Perguntei com a voz controlada. Estou dizendo que é a realidade do mercado. Não estou inventando as regras, querida, apenas as explicando. As regras segundo quem? Segundo a natureza, interveio Lisa. Homens são biologicamente programados para procurar mulheres jovens e férteis. É evolução básica. Era incrível como elas conseguiam justificar sexismo com pseudociência evolutiva. E as mulheres são biologicamente programadas para quê? Para formar vínculos e criar famílias. É por isso que você se sente vazia mesmo sem perceber. Seu instinto maternal está sendo reprimido. Elas tinham uma resposta para tudo, uma explicação biológica ou social para cada aspecto da minha vida que não aprovavam. Eu não me sinto vazia, afirmei. Amanda, disse Sarah com aquela voz melosa que mães usam. Eu achava que estava feliz antes de ter o Noah. Achava que minha vida estava completa. Mas quando ele nasceu, percebi que havia um buraco que eu nem sabia que existia. E se eu não quiser ter filhos? Perguntei, testando os limites da tolerância familiar. A reação foi imediata e unânime. Gasps audíveis, expressões de horror genuíno, como se eu tivesse confessado um crime. Amanda, você não pode estar falando sério, disse minha mãe com a voz quebrada. Por que não posso estar falando sério? Porque, disse minha avó com autoridade absoluta, mulher que não quer filhos não é uma mulher completa, é antinatural. Antinatural segundo quem? Segundo a ordem da natureza, ela exclamou, começando a perder a paciência comigo. Amanda, você está sendo ridícula. Claro que você quer filhos. Todas as mulheres querem. E se eu realmente não quiser? Então você precisa de terapia,
ela disse sem rodeios, porque algo muito errado está acontecendo. Vovó, tentei uma última vez. Você não acha que cada pessoa tem o direito de escolher sua própria vida? Tenho 82 anos, Amanda. Vi muitas pessoas fazerem escolhas que achavam que iam trazer felicidade e se arrependeram amargamente depois. Estou tentando te poupar dessa dor. E se as escolhas que me fazem feliz forem diferentes das suas? Então você ainda não sabe o que é verdadeira felicidade, ela respondeu com finalidade. Naquele momento, olhando para todas aquelas pessoas que supostamente me amavam, mas que claramente não me conheciam nem me respeitavam, tomei uma decisão. Era hora de parar de proteger os sentimentos delas às custas dos meus. Era hora de mostrar para elas exatamente o quão erradas estavam sobre minha vida. Mas primeiro, elas tinham mais uma surpresa preparada para mim. E essa ia doer ainda mais do que tudo que tinham dito até agora. Eu estava ainda processando a sugestão da minha avó de que eu precisava de terapia quando Jennifer se levantou com um sorriso que me fez questionar suas verdadeiras intenções. Na verdade, ela disse puxando o telefone da bolsa, já que estamos falando sobre isso, tenho uma pequena surpresa para Amanda. Meu coração disparou. Surpresas da Jennifer nunca eram boas notícias, especialmente não em reuniões familiares onde eu já estava sendo bombardeada com críticas. Que tipo de surpresa? Perguntei cautelosamente. Bem, ela disse, digitando algo no celular. Eu estava conversando com a mamãe sobre sua situação e decidimos tomar uma atitude prática. Que atitude? A tensão na minha voz era palpável. Conhece o Marcos, o filho da doutora Rebecca, que trabalha no hospital com o papai? Meu tio James era cardiologista no Greenwich Hospital e frequentemente tentava fazer conexões sociais entre filhos de colegas médicos. Não, respondi secamente. Ele é perfeito para você, médico residente, 31 anos, solteiro, vem de uma família excelente e o melhor, ele está interessado em te conhecer. Senti meu estômago afundar. Jennifer, o que você fez? Nada demais. Apenas mostrei sua foto para ele e contei um pouco sobre você. Ele ficou muito interessado. Você mostrou minha foto para um estranho sem minha permissão? Jennifer, ele não é um estranho. É filho da doutora Rebecca, uma família que conhecemos há anos. A minha tia Patrícia bateu palmas, claramente encantada com a iniciativa da filha. Que ideia maravilhosa! Por que não pensamos nisso antes? Por que vocês não deveriam estar gerenciando a minha vida amorosa? Respondi, minha voz começando a soar mais alta do que eu pretendia. Oh, querida, suspirou minha avó, batendo a bengala de novo. Às vezes, precisamos de ajuda para encontrar o caminho certo. Não há nada de errado em aceitar uma mãozinha. Uma mãozinha seria uma coisa. Isso é uma emboscada. Jennifer continuou mexendo no telefone, ignorando completamente meu desconforto. Na verdade, ele está livre hoje à noite. Pensei que vocês poderiam se encontrar para um café. Hoje à noite? Repeti incrédula. Por que não? Ela perguntou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você não tem outros planos mesmo? Tem? A presunção era impressionante. Claro que eles assumiam que eu não tinha planos. Afinal, na mente deles, eu era uma solteirona desesperada que ficava em casa assistindo Netflix todos os sábados à noite. O que eles não sabiam era que David e eu tínhamos planejado uma noite especial. Ele havia conseguido reservas no Le Bernardin, em Manhattan, um restaurante que tinha lista de espera de 3 meses. Depois do jantar, íamos para o apartamento dele no Upper East Side, onde ele tinha prometido me mostrar os designs preliminares para a casa que estava construindo nos Hamptons. Casa onde ele havia mencionado casualmente que gostaria que eu tivesse um escritório. Na verdade, eu tenho planos. Que planos? Perguntou Sarah com curiosidade genuína. Planos pessoais. Amanda, interveio minha mãe com aquele tom que usava quando achava que eu estava sendo unnecessarily difficult. Que mal há em conhecer um rapaz agradável? É apenas um café. O mal é que vocês arranjaram isso nas minhas costas, sem me consultar, assumindo que eu estaria disponível e interessada. Mas você deveria estar interessada, exclamou Jennifer. Amanda, quando foi a última vez que você saiu com alguém?
com alguém de verdade, não esses encontros casuais que nunca dão em nada. Encontros casuais. Era assim que eles interpretavam a minha vida amorosa, uma série de desencontros fracassados com homens aleatórios. Minha vida pessoal não é assunto de vocês, respondi. Claro que é, disse minha avó batendo a bengala de novo. Você é parte desta família. Seu bem-estar é responsabilidade nossa. Meu bem-estar não depende de um encontro arranjado com um estranho. Marcos não é um estranho. E olha só. Ela virou o telefone para mim, mostrando o que parecia ser um perfil do Instagram. A foto mostrava um homem loiro de aparência comum, vestindo scrubs médicos, sorrindo para a câmera em um típico selfie hospitalar. Ele é bonitinho, não é? Comentou Sara, se inclinando para ver a foto. E médico, estabilidade financeira garantida. Elas estavam analisando o homem como se fosse um produto em exposição, listando suas qualidades como se eu fosse uma compradora potencial. Jennifer, eu agradeço a intenção, mas não estou interessada. Por quê? Ela perguntou com genuína perplexidade. Você nem o conhece ainda. Exatamente. E não quero conhecer alguém dessa forma. De que forma você quer conhecer alguém, então? Perguntou minha tia Patrícia. Porque claramente sua estratégia atual não está funcionando. A crítica implícita era clara. Eu estava falhando em encontrar alguém por conta própria, então precisava aceitar a ajuda deles. Talvez eu já tenha encontrado alguém, disse impulsivamente. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar nas consequências. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era como se o tempo tivesse parado. O que você disse? Perguntou minha avó lentamente. Merda! Agora eu tinha que lidar com as consequências da minha declaração impulsiva. Eu disse que, mais ou menos, já encontrei alguém. Repeti, dessa vez com mais convicção. Mais ou menos? Ecoou Jennifer. Você tem ou não tem alguém, Amanda? Estava na encruzilhada. Podia voltar atrás, fingir que estava sendo hipotética e continuar aguentando a humilhação. Ou podia finalmente contar parte da verdade. Tenho, disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da resposta. A explosão de perguntas foi imediata. Há quanto tempo? Por que não contou antes? Quem é ele? Onde vocês se conheceram? Por que ele não veio hoje? Calma, gritei, levantando as mãos. Uma pergunta de cada vez. Minha avó me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era uma mistura de alívio, desconfiança e irritação. Amanda, ela disse lentamente, se você tem alguém, por que deixou a gente falar tudo isso? Por que não disse nada? Era uma pergunta válida. Por que eu tinha permitido que eles me humilhassem por horas, quando podia ter simplesmente mencionado David desde o início? Porque é complicado, respondi honestamente. Complicado como? Pressionou Jennifer. Estamos mantendo em sigilo por enquanto. Por quê? Perguntou Sara. Ele é casado? Não, respondi rapidamente. Ele não é casado. Então qual é o problema? Insistiu minha tia Patrícia. Como eu podia explicar sem revelar toda a história? Como podia dizer que estava namorando alguém que eles provavelmente reconheceriam das revistas de negócios sem complicar a situação legal dele? Ele está passando por um divórcio complicado, disse finalmente. Preferimos manter privacidade até tudo se resolver. A reação foi mista. Vi expressões de compreensão, mas também de ceticismo. Há quanto tempo você está com ele? Perguntou minha mãe. Quase 1 ano. 1 ano? Exclamou Jennifer. Amanda, você está escondendo um relacionamento de 1 ano da família? Não escondendo, apenas mantendo privado. É a mesma coisa, disse minha avó claramente irritada. Amanda, nós somos sua família. Por que sentiria a necessidade de esconder algo assim de nós? A pergunta era carregada de mágoa genuína, e por um momento senti uma pontada de culpa. Mas então lembrei de tudo o que tinham dito sobre mim nas últimas 2 horas. Talvez porque vocês passaram a tarde inteira me tratando como uma fracassada. Talvez porque assumiram que eu era amarga, desesperada e precisava baixar meus padrões. Porque eu dividiria algo importante da minha vida com pessoas que claramente não me respeitam. Nós respeitamos você, protestou minha mãe. Respeitam?
Vocês passaram horas me dizendo que o meu valor como mulher está diminuindo, que eu preciso de uma coach de relacionamentos, que sou antinatural por questionar se quero ter filhos e que deveria aceitar qualquer homem que aparecesse. Estávamos tentando ajudar, disse Sarah defensivamente. Ajudar destruindo minha autoestima? Amanda, interveio minha avó, se você tem alguém, por que não o trouxe para nos conhecer? Por que toda essa secreticidade? Porque vocês fariam exatamente o que estão fazendo agora. Interrogariam, julgariam, dariam opiniões não solicitadas sobre o nosso relacionamento. Claro que daríamos opiniões, disse Jennifer. Somos sua família, é nossa obrigação. Não, não é obrigação de vocês aprovarem ou desaprovarem minhas escolhas pessoais. É sim quando suas escolhas afetam toda a família, replicou minha avó. Como o meu relacionamento afeta vocês? Se ele for a pessoa errada, todos nós sofremos vendo você se machucar, explicou minha mãe. E se ele for a pessoa certa? Então queremos conhecê-lo. É normal que a família queira conhecer parceiros sérios. Define sério, desafiei. Bem, disse minha avó pensando, se vocês estão juntos há 1 ano e estão falando sobre futuro... Estamos falando sobre futuro. Casamento? Perguntou Sarah animadamente. Possivelmente. Filhos? Acrescentou Jennifer. Talvez. As respostas vagas estavam claramente frustrando elas, mas eu não estava pronta para dar detalhes específicos. Amanda, disse minha tia Patrícia com aquele tom maternal que sempre me irritava, você precisa entender nossa posição. De repente você aparece dizendo que tem um namorado sério há 1 ano, mas não pode nos dizer quem é, não pode trazê-lo para conhecer a família e está sendo muito evasiva sobre os detalhes. Como esperamos que acreditemos nisso? A acusação era clara. Eles achavam que eu estava mentindo. Vocês acham que eu estou inventando? Perguntei incrédula. Não inventando, mas talvez exagerando a seriedade. Ou talvez, acrescentou minha avó, você esteja romantizando algo que não é tão sólido quanto pensa. Era inacreditável. Mesmo depois de confessar que tinha um relacionamento, eles ainda encontravam formas de me diminuir. Sabe de uma coisa? Disse eu, levantando bruscamente. Talvez vocês tenham razão. Talvez eu deva mesmo conhecer esse Marcos. Sério? Perguntou Jennifer, claramente surpresa com a mudança súbita. Sim. Na verdade, que tal ligarem para ele agora mesmo? Tenho certeza de que adoraria conhecer uma mulher de quase 30 anos que está desperdiçando os melhores anos da vida numa fantasia romântica. O sarcasmo na minha voz era impossível de ignorar. Amanda, disse minha mãe suavemente, você está se alterando sem necessidade. Eu estou me alterando com necessidade total. Vocês querem que eu prove que eu tenho um relacionamento sério? Grate, vou provar. Peguei meu telefone da bolsa com movimentos deliberadamente dramáticos. O que você vai fazer? Perguntou Sarah nervosamente. Vou ligar para o meu namorado, anunciei. Vou pedir para ele vir aqui, agora. O silêncio que se seguiu era denso de tensão e expectativa. Amanda, disse minha avó lentamente, você tem certeza que quer fazer isso? Absoluta, respondi, já discando o número de David. Enquanto o telefone tocava, senti uma mistura de terror e alívio. Finalmente, depois de meses de segredos e mentiras por omissão, eu estava prestes a revelar a verdade. A pergunta era, minha família estava preparada para a verdade que eu estava prestes a descobrir? O telefone tocou 1 vez, 2 vezes. Na terceira chamada, David atendeu com aquela voz carinhosa que sempre me acalmava, mas que hoje soou como uma âncora em meio ao furacão. Hey, beautiful, como está indo a reunião familiar? Você parece tensa. Conseguia sentir os olhos de toda a família cravados em mim, analisando cada palavra, cada expressão facial, procurando sinais de que eu estava encenando uma conversa falsa. Oi, amor, respondi, colocando a ligação no viva-voz deliberadamente. Na verdade, preciso te pedir um favor enorme. Claro, qualquer coisa. O que você precisa? A voz dele, através do alto-falante, encheu a varanda de silêncio. Era uma voz confiante, madura, claramente de alguém acostumado a tomar decisões importantes. Não era a voz de alguém que eu poderia estar inventando. Você pode vir até Connecticut? Agora? Houve uma pausa. Podia praticamente ouvir David processando o pedido inusitado. Connecticut? Amanda, aconteceu alguma coisa? Você está bem?
A preocupação genuína na voz dele era inconfundível. Vi minha mãe e Sarah trocarem olhares significativos. Era óbvio que ele realmente se importava comigo. Estou bem, mas é complicado. Minha família está aqui e eles... Bem, eles não acreditam que você existe. Um silêncio constrangedor se seguiu. Podia imaginar David tentando entender a situação do outro lado da linha. Entendi, ele disse lentamente. Você quer que eu vá aí para provar que sou real? Basicamente, sim. David riu. Não um riso zombeteiro, mas um riso carinhoso, divertido com a absurdidade da situação. Amanda Thompson. Depois de 10 meses juntos, você ainda consegue me surpreender. Claro que eu vou. Onde exatamente? Greenwich, casa da minha avó. Te mando o endereço por mensagem. Certo. Tô no apartamento em Manhattan, então deve levar uns 45 minutos com o trânsito de sábado. Você tem certeza de que quer fazer isso? Uma vez que eu aparecer aí, não tem mais volta atrás. Eles vão saber tudo. A pergunta dele ecoou exatamente minhas próprias dúvidas. Uma vez que David aparecesse, não haveria mais como manter o sigilo. Minha família descobriria não apenas que eu tinha um namorado, mas quem era esse namorado. Tenho certeza, respondi, olhando diretamente para minha avó enquanto falava. Ok, então. Te vejo em 1 hora. E, Amanda, eu te amo. Eu também te amo. Desliguei o telefone e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas estavam me olhando como se eu tivesse acabado de fazer um truque de mágica incompreensível. Bem, disse minha avó lentamente. Isso foi... convincente. Convincente? Repeti. Você ainda acha que eu estou inventando? Não sei o que pensar, admitiu Jennifer. A conversa pareceu real, mas... Mas o quê? Mas por que ele concordou em vir aqui tão facilmente? Perguntou Lisa com sua mentalidade analítica de advogada. Que tipo de homem cancela seus planos de sábado para conhecer a família da namorada numa ligação de última hora? A pergunta dela revelava muito sobre a mentalidade da minha família. Eles estavam tão acostumados com relacionamentos transacionais, em que cada gesto tinha um custo-benefício calculado, que não conseguiam imaginar alguém simplesmente fazendo algo por amor. O tipo de homem que realmente se importa comigo. Amanda, disse minha mãe cautelosamente. Você tem certeza de que não está colocando esse rapaz numa situação desconfortável? Trazê-lo aqui dessa forma, sem aviso? Mãe, ele é um homem adulto. Se não quisesse vir, teria dito não. Claro, murmurou minha tia Patrícia, mas mesmo assim é estranho. Homens geralmente evitam conhecer a família até ter certeza absoluta sobre o relacionamento. Talvez ele tenha certeza absoluta. Depois de 10 meses? 10 meses não é tempo suficiente para esse tipo de certeza. Era fascinante como elas conseguiam encontrar problemas em qualquer cenário. Se eu estivesse solteira, era porque não conseguia manter um homem. Se eu estava namorando, era porque estava se iludindo sobre a seriedade da relação. Se ele concordava em vir conhecê-las, era porque algo estava errado com ele. Vovó, alguns casais se conhecem e sabem imediatamente que encontraram a pessoa certa. Não é uma ciência exata. Ela murmurou, claramente cética. Bem, eu suponho que vamos descobrir em breve que tipo de homem você escolheu. A forma como ela disse que tipo de homem você escolheu carregava uma carga de julgamento antecipado que me irritou profundamente. E que tipo vocês esperam que ele seja? Perguntei. Esperamos que seja alguém adequado para você, respondeu minha mãe diplomaticamente. Define adequado. Bem, disse Jennifer pensando, alguém da sua idade, com educação similar, que venha de uma boa família, alguém que possa te sustentar caso você queira parar de trabalhar para ter filhos, alguém que entenda os valores da nossa família, completou minha avó. Era uma lista de critérios que soava mais como requisitos para um emprego do que qualidades para um parceiro romântico. E se ele não atender a todos esses critérios? Perguntei. Então vamos tentar entender o que você vê nele, disse minha mãe, embora sua expressão sugerisse que ela já estava se preparando para ficar decepcionada. Os próximos 45 minutos foram os mais longos da minha vida. A conversa tentava voltar ao normal, mas havia uma tensão palpável no ar.
Todo mundo estava claramente nervoso sobre conhecer um misterioso namorado que eu tinha escondido por quase um ano. Sarah tentou fazer small talk sobre o bebê, mas conseguia ver que a atenção dela estava dividida. Jennifer ficava verificando o telefone constantemente como se esperasse que eu recebesse uma mensagem cancelando a visita. Minha avó simplesmente sentou em silêncio, observando cada movimento meu com aqueles olhos penetrantes que sempre me faziam sentir como se estivesse sendo submetida a um teste. Amanda, disse minha mãe, depois de um silêncio particularmente longo, você tem certeza de que não quer nos contar um pouco mais sobre ele antes dele chegar? Seria mais fácil para todos. Prefiro que vocês formem suas primeiras impressões. Isso é um pouco injusto, protestou Lisa. Estamos indo às cegas para uma situação que você orquestrou. Vocês orquestraram a situação quando decidiram fazer uma intervenção sobre a minha vida amorosa sem me consultar. Touché, murmurou meu primo Michael, falando pela primeira vez em horas. Às 4h15, escutamos o som de um carro subindo pela entrada de cascalho da propriedade. Meu coração disparou. David tinha chegado. Ele chegou, anunciei desnecessariamente, já que o som do motor era claramente audível. Que tipo de carro ele dirige? Perguntou Jennifer, sempre preocupada com o status symbols. Caminhei até a janela da sala e espiei através das cortinas. O Aston Martin DB11 prateado de David estava estacionando próximo à porta principal. Era um carro que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em 2 anos. Um Aston Martin, respondi casualmente. Um what? Exclamou Jennifer. Aston Martin DB11, para ser específica. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Um Aston Martin não era o tipo de carro que um médico residente ou advogado júnior dirigia. Era o tipo de carro que sugeria um nível de sucesso financeiro substancial. Amanda, disse minha avó lentamente, que tipo de trabalho seu namorado faz? Ele trabalha em tecnologia, respondi vagamente. Tecnologia como? Pressionou Lisa. Gestão de empresa. Que tipo de empresa? Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. David estava na porta. Vocês vão descobrir agora, disse, me dirigindo para a entrada. Abri a porta e lá estava ele, David Mitchell, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Vestido casualmente, mas elegantemente com uma camisa azul clara e calças chino, segurando um buquê de flores caras e uma garrafa de vinho que provavelmente custava mais do que algumas pessoas gastavam em supermercado num mês inteiro. Oi, beautiful, ele disse, me dando um beijo suave. Como posso ajudar você a provar que sou real? Ri, apesar da tensão. Apenas sendo você mesma. Ele sorriu aquele sorriso confiante que me fazia derreter. Posso fazer isso. Caminhamos juntos de volta para a varanda, onde minha família estava claramente tentando parecer casual, enquanto obviamente morria de curiosidade. Pessoal, anunciei, este é David. David, esta é minha família. David se adiantou com aquela confiança natural que vinha de anos liderando reuniões de conselho e apresentações para investidores. Muito prazer em conhecer todos vocês, ele disse, estendendo a mão para minha avó primeiro. Senhora Thompson, a Amanda fala muito sobre a senhora. Estas flores são para a senhora e trouxe este vinho para compartilharmos. Minha avó pegou as flores, orquídeas e caras que ela claramente reconheceu e o analisou de cima a baixo. Muito obrigada, senhor Mitchell, David Mitchell. Consegui ver o momento exato em que minha tia Patrícia reconheceu o nome. Seus olhos se arregalaram ligeiramente e ela olhou para mim com uma expressão de incredulidade total. David Mitchell? Como em David Mitchell da Tech Nova Industries? David sorriu polidamente. Sim, essa mesma. O silêncio que se seguiu foi absolutamente épico. Podia praticamente ver as engrenagens girando na cabeça de todos, processando a informação de que eu não estava só namorando alguém, mas namorando um CEO bilionário que aparecia regularmente na Forbes e na Business Week. E a reação deles estava só começando. O silêncio se estendeu por pelo menos 10 segundos completos.
10 segundos que pareceram uma eternidade, enquanto minha família processava o fato de que eu estava namorando David Mitchell, o mesmo David Mitchell que a minha prima Jennifer provavelmente tinha visto na capa da Fortune no mês passado. Minha tia Patrícia foi a primeira a se recuperar do choque inicial. Você é realmente o David Mitchell, o CEO da Tech Nova Industries? David manteve aquele sorriso cortês que eu conhecia bem, o mesmo que ele usava em entrevistas para a mídia quando queria ser charmoso, mas profissional. Sou sim. Espero que a Amanda tenha falado coisas boas sobre mim, respondeu com um humor sutil que só eu consegui captar completamente. Ela não falou quase nada sobre você, gaguejou Jennifer, claramente tentando recompor-se. Quer dizer, sabíamos que que havia alguém, mas não sabíamos que era... Que era quem? Perguntou David com curiosidade genuína, olhando para mim rapidamente. Alguém tão... bem-sucedido? Completou minha mãe diplomaticamente. A mudança na atmosfera era palpável. 15 minutos antes, elas estavam me tratando como uma fracassada que não precisava baixar seus padrões. Agora, de repente, eu tinha conseguido fiscar um dos solteiros mais cobiçados do país. Por favor, sentem-se, disse minha avó, que havia recuperado a sua compostura com impressionante rapidez. Sr. Mitchell, posso oferecer algo para beber? David, por favor. E uma água estaria ótimo, obrigado. Enquanto minha avó chamava alguém para buscar as bebidas, conseguia ver minha família me olhando com uma mistura de admiração, confusão e algo que parecia quase respeito. Era surreal. David, disse meu primo Michael, se aproximando, não acredito que você está aqui. Quer dizer, li sobre você na Harvard Business Review semana passada, o artigo sobre inovação sustentável em tecnologia. David sorriu genuinamente. Ah, esse artigo. Foi uma entrevista interessante. Você trabalha na área? Sou advogado corporativo, mas tenho interesse em investimentos em tecnologia, respondeu Michael, claramente tentando impressionar. Era fascinante observar a transformação completa da dinâmica familiar. Meia hora atrás, Michael mal tinha me empretologado. Agora estava tentando fazer networking com o meu namorado. E você, David? Interveio minha tia Patrícia, com aquele tom que usava quando queria extrair informações. Como vocês se conheceram? David olhou para mim, claramente me dando a oportunidade de conduzir a narrativa. Ela estava fazendo uma consultoria para nossa empresa. Explicou, apresentação sobre estratégias de marketing digital. Ela foi... impressionante. Impressionante como? Perguntou Sarah, genuinamente curiosa. Identificou falhas na nossa abordagem que a nossa equipe interna não tinha percebido. Tinha insights sobre comportamento do consumidor que eram brilhantes. No final da reunião, eu sabia que precisava trabalhar mais com ela. A forma como David falava sobre mim profissionalmente era algo que minha família nunca tinha ouvido antes. Para eles, meu trabalho era essa coisa de computador que a Amanda faz. Ouvir alguém do calibre de David descrever minha expertise com respeito genuíno estava claramente impactando a percepção dele sobre minha carreira. E quando isso se tornou... pessoal? Perguntou Lisa, usando sua voz de advogada para tentar soar profissional enquanto claramente queria os detalhes gossip. Começamos a trabalhar juntos em alguns projetos e descobrimos que tínhamos muito em comum além do trabalho. A Amanda é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço e também uma das mais íntegras. Íntegra. Minha família estava ouvindo um CEO bilionário descrever-me como íntegra, depois de terem passado horas questionando meu caráter e minhas escolhas de vida. Mas por que manter segredo? Perguntou minha avó diretamente. Se vocês estão juntos há quase 1 ano. David e eu trocamos olhares. Tínhamos discutido como lidar com essa pergunta se ela surgisse. A situação é um pouco delicada, David explicou cuidadosamente. Estou finalizando um divórcio que tem componentes públicos e legais complicados. Até tudo ser resolvido oficialmente, preferimos manter nossa vida privada. Ah, disse minha mãe com compreensão. Isso faz sentido. Fazia sentido para eles porque agora sabiam quem David era.
Se eu tivesse dado a mesma explicação sobre qualquer outro homem, eles provavelmente teriam questionado se eu não estava sendo ingênua ou me iludindo. E vocês estão falando sobre futuro? Perguntou Jennifer hesitantemente. David sorriu e segurou minha mão. Definitivamente, Amanda é a mulher com quem quero construir uma vida. As palavras dele enviaram uma onda de choque através do grupo, não apenas porque eram românticas, mas porque vinham de alguém que eles agora reconheciam como um bom partido excepcional. Que tipo de futuro? Pressionou Sarah, sempre direta. O tipo completo, respondeu David olhando para mim. Casamento, família, construir algo duradouro juntos. Conseguia ver minha avó praticamente calculando o valor líquido de possíveis bisnetos. Era simultaneamente satisfatório e um pouco nojento ver como a mudança de status social do meu namorado havia transformado completamente a percepção deles sobre nosso relacionamento. David, disse minha avó com aquele tom formal que ela usava quando queria soar impressionante. Você deve conhecer pessoas muito interessantes através do seu trabalho. Como é dirigir uma empresa do seu tamanho? É desafiador, respondeu David diplomaticamente, mas também muito gratificante, especialmente quando você tem o suporte certo em casa. Ele apertou minha mão quando disse isso e consegui ver várias pessoas notarem o gesto. E Amanda te dá esse suporte? Perguntou Lisa. Completamente. Ela entende as pressões do trabalho porque tem sua própria carreira de sucesso. Somos verdadeiros parceiros. Parceiros. A palavra ecoou através da varanda. Durante anos, minha família tinha me tratado como se eu fosse incompleta sem um homem. Agora, estavam ouvindo um dos empresários mais bem-sucedidos do país descrever nosso relacionamento como uma parceria entre iguais. David, disse minha tia Patrícia, se virando para mim, por que você não nos contou que estava trabalhando com empresas desse nível? Era uma pergunta interessante. Por que eu não tinha contado? Talvez porque eles nunca perguntaram sobre meu trabalho de forma que demonstrasse interesse genuíno. Talvez porque sempre trataram minha carreira como um hobby que eu abandonaria assim que encontrasse um marido. Claro que somos interessados, protestou Jennifer. São mesmo? Porque quando chegou aqui hoje, ninguém perguntou como estava a minha carreira. Perguntaram se eu tinha arranjado um namorado, se eu estava pensando em ter filhos, se não estava desperdiçando a minha juventude. David me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem, admiração misturada com proteção. Ele podia sentir a tensão residual da discussão que havia acontecido antes da chegada dele. Bem, disse minha avó defensivamente, agora sabemos que você está muito bem estabelecida profissionalmente, e pessoalmente também. O pessoalmente também foi dito com um alívio que era quase cômico, como se meu valor como pessoa tivesse sido instantaneamente elevado pela presença de David. David, Micaiah mudou de assunto, você deve ter uma agenda muito corrida. É generoso da sua parte vir aqui no último minuto assim? Amanda é prioridade, respondeu David simplesmente. Quando ela precisa de mim, eu apareço. Era uma declaração poderosa e conseguia ver minha família absorvendo a implicação. Eu tinha alguém que me priorizava, alguém que cancelaria compromissos para me apoiar. Isso é muito romântico, disse Sarah, com aquele tom sonhador que mães jovens usam. É amor, David disse, olhando para mim. Quando você encontra a pessoa certa, o resto são só detalhes. A frase ficou suspensa no ar. Era exatamente o oposto de tudo que minha família tinha me dito sobre relacionamentos. Eles tinham passado horas listando critérios práticos, falando de matemática de mercado e compatibilidade social. David estava descrevendo o amor como algo que transcendia listas de verificação. Amanda, disse minha mãe suavemente, você parece muito feliz. Era a primeira vez em horas que alguém tinha comentado sobre a minha felicidade em vez de sobre minhas deficiências percebidas. Estou feliz, confirmei. Muito feliz. E vocês têm planos específicos? Perguntou minha avó, sempre prática. David e eu trocamos olhares novamente. Tínhamos falado sobre isso, mas sempre em termos gerais.
Estamos construindo algo sólido, respondeu David cautelosamente. Quando minha situação legal estiver resolvida, poderemos fazer planos mais concretos. Quanto tempo você acha que vai levar? Perguntou Lisa com interesse profissional. Alguns meses, esperamos. Talvez menos. E então? Pressionou Jennifer. David sorriu e segurou minha mão. E então, vamos parar de esconder o quanto somos felizes juntos. A resposta dele foi perfeita, romântica o suficiente para satisfazer os sentimentais, vago o suficiente para não se comprometer com especificidades, mas definitivo o suficiente para deixar claro que nosso relacionamento era sério. Bem, disse minha avó finalmente, acho que devemos brindar a essa revelação. Era oficial. Em questão de 1 hora, eu havia passado de solteirona fracassada para namorada invejável de um CEO. E tudo porque minha família finalmente descobriu o quão errada ela estava sobre minha vida. Mas a tarde ainda reservava mais surpresas, e algumas delas iam chocar ainda mais do que a identidade de David. Enquanto minha avó organizava o brinde, conseguia ver a família inteira ainda processando a reviravolta completa da situação. Era como assistir pessoas recalibrando suas percepções em tempo real. David, sempre perceptivo, parecia estar se divertindo discretamente com a dinâmica. Então, Amanda, disse Jennifer depois que todos pegaram suas taças, agora entendemos por que você estava sendo tão reservada sobre sua vida pessoal. Reservada. Interessante escolha de palavras. 1 hora atrás ela estava me chamando de teimosa e fechada. Na verdade, disse David antes que eu pudesse responder, Amanda foi extremamente paciente com a situação toda. Não deve ter sido fácil lidar com pressão familiar sobre relacionamentos quando ela estava numa situação delicada por minha causa. A observação dele foi cirúrgica. Sem ser confrontativo, ele havia pontuado que minha família estava me pressionando sobre algo que eles não entendiam completamente. Bem, se soubéssemos, começou minha tia Patrícia defensivamente. Mas não sabiam porque não perguntaram da forma certa, interrompi gentilmente. Vocês perguntaram se eu tinha arranjado alguém, se estava desperdiçando minha juventude, se precisava baixar meus padrões. Ninguém perguntou se eu estava feliz. David apertou minha mão sobre a mesa, um gesto silencioso de apoio. Amanda tem razão, disse minha mãe baixinho. Talvez tenhamos sido um pouco insistentes demais. Um pouco insistentes. Era uma forma diplomática de descrever 2 horas de humilhação sistemática. O ponto é, disse minha avó, tentando retomar o controle da situação, que agora sabemos que Amanda está muito bem encaminhada. David, você disse que estão falando sobre casamento? David sorriu, mas consegui ver um lampejo de algo nos olhos dele. Aquela expressão que ele tinha quando estava prestes a fazer um movimento estratégico numa negociação. Na verdade, ele disse calmamente, há algo mais que vocês deveriam saber. Meu coração disparou. Não tínhamos combinado nenhuma revelação adicional. O que David estava planejando? O que seria? Perguntou Lisa com sua curiosidade de advogada. David olhou para mim e naquele momento entendi o que ele estava fazendo. Sorri e balancei a cabeça sutilmente. Era minha permissão para ele continuar. Amanda e eu não estamos apenas falando sobre casamento, ele disse, pausando dramaticamente. Já estamos noivos. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo que o anterior. Se o choque de descobrir que eu namorava um CEO era grande, descobrir que estávamos noivos era sísmico. Noivos? Perguntou minha avó com a voz subindo uma octava. Há 3 semanas, confirmou David, pegando minha mão esquerda e mostrando o anel que eu tinha escondido girando para dentro da palma. Era um anel deslumbrante, um diamante de 3 quilates em corte princesa, cercado por diamantes menores, claramente custom-made e caríssimo, o tipo de anel que aparece em revistas de noivas e que a maioria das mulheres só sonha em ter. Oh, meu Deus! Sussurrou Sarah. Amanda, esse anel é lindo! Completou Jennifer, claramente calculando o valor. Por que vocês não contaram? Perguntou minha mãe, sua voz misturando alegria com uma pitada de mágoa.
pelo mesmo motivo que mantivemos o relacionamento em segredo, expliquei. Queríamos esperar até a situação legal do David estar resolvida antes de fazer qualquer anúncio público. Mas essa é uma notícia maravilhosa! Exclamou minha tia Patrícia. Vocês deviam estar celebrando, não escondendo. A ironia era deliciosa. A mesma mulher que 1 hora atrás estava me sugerindo uma coach de relacionamentos, agora estava indignada porque eu não havia compartilhado meu noivado. Amanda, disse minha avó lentamente, você está me dizendo que enquanto estávamos aqui conversando sobre sua vida amorosa, você estava noiva há 3 semanas? Sim, respondi simplesmente. E você deixou a gente falar tudo aquilo, sobre você estar solteira, sobre precisar encontrar alguém, sobre seus padrões altos? Deixei, confirmei. Por quê? Perguntou ela genuinamente perplexa. Era a pergunta que eu estava esperando. A pergunta que me daria a oportunidade de finalmente expressar tudo o que havia ficado engasgado durante anos de reuniões familiares. Porque vocês passaram 2 horas me humilhando sem fazer uma única pergunta sobre se eu estava feliz. Vocês assumiram que o problema era eu, ao invés de perguntarem se eu estava feliz. Vocês estavam preocupados, não? Deixa-me terminar, interrompi gentilmente. Vocês me disseram que eu estava ficando amarga, que eu estava assustando homens, que meu valor como mulher estava diminuindo com a idade. Me sugeriram coach de relacionamentos, personal stylist, baixar meus padrões. Chegaram a marcar um encontro para mim sem a minha permissão. David estava ouvindo tudo isso pela primeira vez e conseguia ver a expressão dele ficando progressivamente mais séria. O tempo todo, continuei, eu estava vivendo exatamente a vida que vocês disseram que eu deveria querer. Estava namorada há quase 1 ano, noiva há 3 semanas, planejando casamento e família com um homem incrível que me respeita e me valoriza. Mas por que você não contou? Insistiu Jennifer. Porque vocês não perguntaram da forma certa, interrompeu David, com a voz mais dura do que havia sido desde que chegou. Vocês assumiram que Amanda era o problema, ao invés de perguntar se ela estava feliz. David tem razão, disse meu pai, falando pela primeira vez em muito tempo. Nós não fomos justos com você, Amanda. Era surpreendente ouvir meu pai reconhecer isso, especialmente na frente de toda a família. Eu entendo que vocês estavam preocupados, disse, suavizando um pouco o tom, mas preocupação não justifica humilhação. Amor não justifica desrespeito. Você tem razão, admitiu minha avó, surpreendendo a todos. Fomos longe demais hoje. Não apenas hoje, corrigi. Isso acontece todo ano. Todo encontro familiar vira uma sessão de análise da minha vida pessoal. E vai parar agora, disse David firmemente. Amanda é uma mulher adulta, bem-sucedida, que tomou excelentes decisões sobre a sua vida. Ela não precisa de aprovação ou conselhos não solicitados. A forma como David me defendia era algo que eu não tinha experimentado antes. Não era proteção condescendente, era respeito genuíno sendo expresso publicamente. David está certo, disse Michael. Amanda, peço desculpas por nossa parte nisso tudo. Era estranho receber um pedido de desculpas de Michael. Ele raramente admitia estar errado sobre qualquer coisa. E eu também, acrescentou Sarah. Acho que nos deixamos levar pela preocupação e acabamos sendo invasivos. Invasivos é uma palavra gentil, murmurou David, fazendo-me sorrir apesar da tensão. Bem, disse minha avó, claramente tentando mudar o foco da conversa. Agora que sabemos da verdade, podemos começar a planejar. Quando vocês estão pensando em casar? E lá estava ela novamente, tentando gerenciar minha vida, mesmo depois de tudo o que havia acontecido. Vovó, disse pacientemente, nós vamos planejar nosso próprio casamento. Claro, querida, mas família ajuda com essas coisas. Temos contatos, conhecemos os melhores fornecedores. David riu suavemente. Senhora Thompson, agradeço a oferta, mas Amanda e eu já estamos trabalhando com um wedding planner. Na verdade, já temos o local. Onde? Perguntou Jennifer animada. Os Hamptons, respondi. David tem uma propriedade lá. Conseguia ver as engrenagens girando nas cabeças deles. Uma propriedade nos Hamptons significava dinheiro sério, o tipo de dinheiro que transformava casamentos em eventos sociais significativos.
Quantos convidados vocês estão pensando? Perguntou Lisa. Algo íntimo, disse David. Família próxima, alguns amigos queridos. Quando? Insistiu minha tia Patrícia. Primavera, respondi, vagamente. Que mês na primavera? Ela pressionou. Patrícia, interveio meu pai, talvez devêssemos deixar eles planejarem em paz. Era gratificante ver meu pai finalmente estabelecendo limites no interesse da minha privacidade. É claro, disse minha tia Patrícia, claramente desapontada por não conseguir mais detalhes. O importante, disse minha mãe, é que você está feliz, Amanda, e claramente está. Muito feliz, confirmei, olhando para David. E nós estamos felizes por você, acrescentou Sarah sinceramente. Mesmo não tendo contado para nós antes, disse Jennifer com um sorriso forçado. Especialmente por não ter contado antes, corrigiu David diplomaticamente. Mostra que Amanda sabe proteger as coisas importantes para ela. Era uma forma elegante de dizer que minha família havia provado exatamente porque eu estava certa em manter o segredo. Bem, disse minha avó, batendo levemente na mesa com a banguela. Acho que temos muito o que celebrar hoje. Definitivamente, concordou David levantando sua taça. A família, a honestidade e as segundas chances. O brinde foi perfeito. Agradeceu à família sem absolver o comportamento deles. Valorizou a honestidade que finalmente estava acontecendo e ofereceu a possibilidade de um relacionamento melhor no futuro. Quando todos brindaram, senti uma mistura de alívio, satisfação e esperança. Alívio por finalmente ter dito a verdade. Satisfação por ter provado o quão errada minha família estava sobre minha vida. E esperança de que, talvez finalmente, eles começassem a me tratar com o respeito que eu merecia. Mas a tarde ainda não havia terminado, e David tinha uma última surpresa que ninguém, nem mesmo eu, estava esperando. Culpa nossa, admitiu minha avó. Claramente não estávamos prestando atenção suficiente. Era um reconhecimento significativo vindo dela. O ponto é, disse David, retomando o controle da conversa, que Amanda é uma pessoa multifacetada, com talentos que vão muito além do que vocês imaginavam, e eu me sinto privilegiado por poder apoiar todas as suas ambições. Quando vocês vão se mudar para Martha's Vineyard? Perguntou Sarah. Já nos mudamos, respondi. Oficialmente, pelo menos. Ainda tem algumas coisas no meu apartamento antigo, mas a casa é nosso lar agora. Vocês estão morando juntos? Perguntou minha avó, tentando soar casual, mas claramente calculando as implicações. Há 6 meses, confirmou David. Era o próximo passo natural depois de decidirmos que queríamos nos casar. 6 meses morando juntos, quase 1 ano namorando, 3 semanas noivos e uma casa construída especificamente para o nosso futuro juntos. Era um relacionamento mais sólido e estabelecido do que qualquer coisa que minha família havia imaginado para mim. E vocês são felizes? Perguntou minha mãe como se ainda não conseguisse acreditar completamente. Incrivelmente felizes, respondi sem hesitação. A Amanda me faz rir todos os dias, acrescentou David. Ela me desafia intelectualmente, me apoia emocionalmente e me inspira a ser uma pessoa melhor. Não consigo imaginar minha vida sem ela. As palavras dele eram sinceras e conseguia ver minha família absorvendo a realidade de que eu tinha encontrado não apenas um parceiro, mas um parceiro que me adorava. E David me aceita exatamente como eu sou, disse olhando diretamente para minha avó. Ele não quer que eu mude, que baixe meus padrões ou que me torne alguém que não sou para agradá-lo. A mensagem era clara. David me oferecia o que minha família nunca me havia oferecido, aceitação incondicional. Bem, disse minha avó após uma pausa longa, parece que subestimamos você completamente, Amanda. Subestimaram, concordei. Mas agora sabem a verdade. E estamos orgulhosos, disse meu pai firmemente. Muito orgulhosos. Era a primeira vez em anos que ouvia meu pai dizer isso sobre minhas escolhas pessoais. Então, disse Jennifer, tentando aliviar a tensão emocional,
Quando podemos visitar essa casa dos sonhos? David e eu trocamos olhares. Era o momento de estabelecer os novos limites do relacionamento familiar. Vocês são bem-vindos a visitar, disse calmamente, quando convidados. Era uma distinção importante, não mais aparições surpresas ou expectativas automáticas de acesso à minha vida pessoal. Claro, disse minha mãe rapidamente, respeitamos completamente sua privacidade. E esperamos que vocês respeitem nossas decisões sobre o casamento, nossa carreira e nosso futuro, acrescentou David diplomaticamente. Absolutamente, concordou minha tia Patrícia. Mesmo que vocês não entendam ou concordem com as nossas escolhas, insisti. Especialmente então, disse minha avó surpreendentemente. Claramente você sabe o que está fazendo melhor do que nós imaginávamos. Era o mais próximo de um pedido de desculpas completo que eu conseguiria dela. Bem, disse David, se levantando. Infelizmente precisamos ir. Temos reservas para jantar em Manhattan às 8. Le Bernardin. Nossos planos originais que quase foram cancelados por causa do drama familiar. Claro, disse minha mãe se levantando também. Obrigada por vir, David. Foi maravilhoso conhecê-lo finalmente. O prazer foi meu, respondeu cortesmente. Espero que possamos nos ver novamente em circunstâncias mais tranquilas. Era uma forma elegante de reconhecer o caos da tarde sem ser confrontativo. Enquanto nos despedimos, conseguia sentir a diferença na forma como minha família me tratava. Havia respeito genuíno onde antes havia condescendência, admiração onde antes havia pena. Amanda, disse minha avó me puxando para um abraço privado, perdoe uma velha tola. Você construiu uma vida linda e eu devia ter visto isso antes. Obrigada, vovó, respondi genuinamente tocada. E tragam fotos da casa na próxima visita. Quero ver tudo. Ri. Algumas coisas nunca mudariam. No carro, dirigindo de volta para Manhattan, David segurou minha mão. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Aliviada, respondi honestamente. Exausta, mas aliviada. Você foi incrível hoje. A forma como você se defendeu, como estabeleceu limites, eu estou orgulhoso de você. Não teria conseguido sem você, disse apertando sua mão. Obrigada por aparecer, literalmente e figurativamente. Sempre, ele prometeu. É para isso que servem os parceiros. Enquanto Manhattan aparecia no horizonte, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Em uma tarde, eu tinha passado de solteirona fracassada para noiva respeitada. Mas mais importante que isso, eu havia finalmente encontrado a minha voz. Minha família tinha aprendido que eu não era o problema que eles imaginavam que eu fosse. Eu era uma mulher adulta que havia feito escolhas excelentes sobre a sua vida, mesmo que essas escolhas não fossem visíveis para eles. E eu havia aprendido que não precisava da aprovação deles para ser feliz. O que eu precisava e o que tinha encontrado com David era um parceiro que me valorizasse pelo que eu era, não pelo que eu poderia me tornar para agradar outras pessoas. 3 meses depois, nos casamos em uma cerimônia íntima em Martha's Vineyard. Minha família compareceu e, pela primeira vez em anos, se comportaram como convidados respeitosos, em vez de críticos não solicitados. E quando David e eu dançamos nossa primeira dança como marido e mulher, sob as estrelas em uma propriedade que havíamos construído juntos, eu sabia que toda a espera, todo o segredo, toda a dor daquela reunião familiar havia valido a pena. Porque no final, eu não havia apenas encontrado o amor da minha vida, eu havia encontrado o respeito da minha família, e mais importante, eu havia encontrado o respeito por mim mesma.